Oi, semana passada eu estava dando uma limpada em alguns livros que ainda nós temos e me deparei com um livro que me chamou a atenção. Ele tinha o título Ria de Novo e eu pensei, eu vou dar uma olhada nesse livro. É um livro de Charles Swindoll, autor predileto do pastor Eugênio, quem conhece ele sabe disso. E esse autor é um pastor, é um teólogo, é um professor universitário e um pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos. E Deus deu a capacidade para ele dele tirar água de uma pedra, pode-se dizer. Porque um texto que a gente já ouviu várias vezes, pregado, estudado, lido, de repente ele tira uma outra visão que a gente nunca pensou que pudesse ter e pudesse trazer para os nossos dias. Então, eu penso assim do pastor Charles Swindoll. E o livro, então, é esse aqui, Ria de Novo. E folheando o livro, então, eu vi e comecei a ler que ele é todo baseado na epístola da carta de Paulo aos Filipenses, tá? Então, o livro se baseia nisto. Ria de Novo, baseado nas cartas de Filipenses, né? E a carta de Filipenses, ela é pequena, ela tem 4 capítulos e 105 versículos. E ela tem um tema todo especial. Toda a carta, em várias vezes, ela Paulo pede através da carta, alegria, regozijo. E o texto assim mais usado, que tem até cântico, é alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E quando a gente lê esse livro, a gente percebe que Paulo estava na prisão. E na prisão, certamente ele estava sofrendo, como cada uma de nós, ou alguém que a gente conhece, ou que tem notícias, né, que está na prisão, sofre bastante. Em primeiro lugar, a liberdade é tirada. E Paulo, então, estava sofrendo, estava na prisão, mas estava escrevendo uma carta que falava em alegria. E lá em Coríntios, ele fala de tudo que ele sofreu, desde que ele teve um encontro com Jesus Cristo através daquela chamada, aquela caída do cavalo e que ele ficou cego e que Deus perguntou, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quero dar-te meu amor. Então, daquele dia em diante, ele foi um seguidor, né, de Jesus e levou o evangelho por onde ele andava. E desde aí, ele foi perseguido. E ele mesmo diz que ele sofreu muitos açoites, muito perigo, morte, ele teve quase à beira da morte, foi apedrejado, o navio em que ele estava foi naufragado, foi picado, né, por uma serpente, a Bíblia diz, enfim, e ele ainda adquiriu uma doença que ele chamou de espírito na carne, segundo estudiosos, é uma doença que ele teve que conviver por muito tempo. Mas mesmo assim, nessa carta aos irmãos da igreja de Filipenses, ele prega uma mensagem de alegria, de regozijo, de paz. E aí a gente retrata agora para os nossos dias, né? Porque nós estamos vivendo dias muito difíceis. Eu acho que esses dias que estamos vivendo dias que a gente não viveu, né? Eu com 65, quase 66 anos, não me lembro de ter vivido dias como esses, né? Tempos muito difíceis, que de repente toda a nossa rotina muda, tudo muda. Eu trabalhei até quinta e depois já veio a ordem de ficar em casa. E assim já fechou as lojas, já fechou o comércio, já ficou só algumas coisas mais essenciais como o mercado. Aqui em casa, aqui em volta tem muitas obras, muitos prédios levantando
Isso tudo parou. A gente já levantava com barulhos, com batidas. Não, isso tudo parou. A rodovia próxima, que também muito silêncio, agora já está voltando. Então foi mudanças muito radicais na vida do ser humano, e não foi só aqui, não foi só nós, não só o Brasil, mas foi de forma geral. Então, essas mudanças assim, causam medo, angústia, tristeza ao ser humano e causam a nós também, porque pensar que um ser microscópico, que a gente não enxerga só através de um microscópio, possa causar um rebuliço no mundo em que vivemos, uma pandemia, ele pode matar, ele pode atacar, é uma coisa assim que a gente para pensar e não consegue assimilar como é que pode. Tem alguns até que nem acreditam tanto, mas a gente sabe que realmente ele existe. Então, num tempo como este que estamos vivendo, a palavra de Deus, através de Paulo, vem bem de encontro às nossas necessidades, não é isso? Estamos fechados em quatro paredes com o isolamento social. Estamos isolados e o ser humano foi criado para o convívio. Eu vi uma reportagem ontem, eu acho, ontem, e algumas figuras públicas têm se mobilizado em fazer uma campanha, lançar uma campanha via internet, via televisão, dizendo que pior que esse vírus é o medo que uma pessoa pode sentir, é o medo, a angústia, a tristeza de não enxergar nada de bom, nada de positivo. A imunidade dessa pessoa pode baixar, a gente pode enxergar só o negativo e ela pode estar mais exposta a ter a doença. Então eles estão fazendo essa campanha. Mas aí eu lembrei, Paulo, na sua palavra aos Filipenses, que nós temos acesso há muito tempo, já diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, alegrai-vos. Porque ele sabia, né, que a alegria no Senhor, não a alegria minha, mas a alegria no Senhor é aquilo que pode nos dar vida, nos ajudar a olhar as coisas de forma bem positiva. Então a alegria é uma escolha. Hoje, nesses tempos, nós temos que escolher. Vamos ser alegres no Senhor, no conhecimento da sua palavra, buscando nele essa alegria, pedindo para ele que nos tire o medo quando esse medo vier até nós, porque lá em Filipenses ainda ele tem uma palavra assim muito poderosa. Antes, suas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica, mais que oração, e pelas ações de graça. E a paz de Deus guardará os vossos corações e sentimentos. Então, queridos que estão nos ouvindo agora, e foi para mim também, porque eu há pouco tempo também sofri perdas que me deixaram muito triste, muito sem alegria. E eu sei que eu buscava em Deus para me tirar isso, que eu tivesse alegria em outras coisas, e Deus pode nos dar. Agora, para encerrar, há pouco, 10, 12 dias, né, tenho uma amiga que mora no Rio de Janeiro, Arlete, e nós temos um grupo de ex-alunas que estudaram juntas e nós estudamos assim. E há 10 dias atrás ela colocou: maninhas, por favor, orem pelo meu irmão mais novo. Ele está infectado pelo vírus. Só oração, orem. E depois ela colocou: eu estou em paz, eu estou já dando ações de graças a Deus, porque eu sei que Deus vai estar presente de uma forma ou de outra. E nós ficamos orando. Então hoje já veio a notícia que ele vai dar alta amanhã,
vai ficar em casa ainda, ele tem 57 anos, mas ele já está bem. E cada vez que ela se reportava a isso, ela dizia, eu já estou dando graças a Deus. Então, queridos, a doença não está tão próxima, talvez, de nós, de família, mas a gente tem medo, eu sei que a gente tem medo, eu tenho medo, né? Tem os nossos familiares, a gente está sempre orando, mas que essa situação não roube a nossa alegria de colocar tudo diante de Deus e que a paz guarde os nossos corações e os nossos sentimentos. Um beijo para todos. Obrigada.